Ó, e a gente vai continuar falando do Milei, o Reinaldo, porque ele continuou compartilhando aí posts contra o presidente Lula. Ele repostou nas redes sociais um conteúdo aí de perfis com críticas à atuação do Lula na eleição presidencial da Argentina de 2023, o ano em que ele venceu o peronista Sérgio Massa. Um post acusa o Lula de ter colocado à disposição da equipe de Massa uma equipe especializada em fake news. Outra postagem, ela cita a visita de Lula à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ocorrida em julho do ano passado. Ela é ligada à ala kirchnerista do peronismo e ela está em prisão domiciliar. A publicação compartilhada pelo Milei diz o seguinte: Lula é um ex-presidiário e, quando veio à Argentina, visitou sua aliada condenada. Ele é o fundador do Foro de São Paulo e mantém Bolsonaro inelegível. E teve outra também, acusando Lula de fazer tudo o que critica. Essa publicação ainda diz o seguinte: estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula. Bom, vamos lá. O Lula é o fundador do Foro de São Paulo? É. O Foro de São Paulo é isso que a extrema-direita diz? Não é. Aí, esse é o ponto. O Foro de São Paulo foi... Só um minuto, Rafinha. Meu amor, fecha essa porta aqui, porque a reforma... Está tendo uma reforma aqui. Aqui a gente faz tudo ao vivo mesmo. É isso aí, né? E nada aqui nos tira do eixo. Então, vamos lá. O Foro de São Paulo, o Lula é um dos criadores do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é isso que a extrema-direita diz, é isso que o Olavo de Carvalho inventou, e que a extrema-direita resolveu levar adiante. Uma grande conspiração para tomar os países. Não, isso daí é puro delírio, pura porcaria. O Lula expressou apoio a Alberto Fernandes na Argentina. Veja, ninguém está dizendo que o Milei não pudesse vir ao Brasil e, eventualmente, prestar apoio, participar da convenção, ir à convenção, né? Discursar na convenção, tal, aí nós já estamos num outro universo. Nós chegamos lá. Né? Ou então ficar claro, meu aliado é o Flávio. Ok. Não tem problema nenhum. Mas esse não é o ponto. O que se está falando é outra coisa. Aí é o discurso dele. Aí é o ataque que ele fez ao Brasil. Um parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Entende? No continente. E depois os Estados Unidos é o principal. Aliás, a economia argentina depende em boa parte da economia brasileira. Porque assim é a vida, assim são as relações entre os países. Né? Então, o ponto aí sim, o conteúdo do discurso no que ele tem de absolutamente ofensivo e absurdo. Né? Com o patrocínio de Flávio Bolsonaro, ou você acha que ele não sabia, do senhor Tarcísio de Freitas, que aí tem o outro mito, né? Em que a extrema-direita, ou a extrema-direita não, a direita brasileira, especialmente a da imprensa, né, que tem, enfim, ok, mas gosta, né, não estou falando extrema-direita, estou falando a direita que se quer limpinha, tá? Que gosta de ver em Tarcísio um centrista, um moderado, o que ele não é. Não é. Acho que ele foi quando ele trabalhou para Dilma. Que a carreira dele no serviço público é no governo Dilma que começa, no DENIT. Para quem não sabe, inclusive, botou para correr a turma do Valdemar de lá. Né? No que deve ter se feito muito bem, né, Rafael? Sempre que alguém bota a turma do Valdemar para correr, eu acho que o dinheiro público ganha. Né? Pelo menos ele não se evade. Foi ali que ele começou a carreira. E se reinventou, aí foi chamado para ministro de Infraestrutura. É uma das pessoas mais competentes que eu conheço em criar a fama de que é competente. Porque você sabe que tem gente cuja competência maior é criar a fama de que é competente.
Hum? É competente? Não. E em criar fama de que é competente? Ah, isso é. E essas pessoas costumam ter dois perfis, assim, né? Ou elas gostam de engrolar uma linguagem técnica, engrolar é enrolar, ficar com tecnocratez que semelha a profundidade e que não diz coisa nenhuma, ou então é gente esporrenta, gente brava. Qualquer coisa tem chilique e transfere sempre a responsabilidade para os outros, né? No geral, são péssimos chefes, porque são incompetentes e mal criados, né? Então, assim, tem gente que cria a fama de que é competente. O Tarcísio é esse. E técnico. E é assim, o projeto da direita moderada. Não, ele participou dessa patuscada do Milei aqui. Ele combinou, ele deu a medalha do Ipiranga para o Milei. A medalha mais importante do estado de São Paulo. Evento no Palácio, ao lado dele, com ataque ao judiciário brasileiro, com ataque ao executivo. Agora, o Milei continua a fazer campanha contra o Brasil. É mentira. É apenas mentira que o Lula despachou especialistas em fake news para interferir na eleição na Argentina. Isso tudo é parte dessa fantasia dessa gente. Então, assim, é uma grande palhaçada isso tudo, patrocinada pela extrema-direita aqui. E, no fim das contas, eu não sei também a quem aproveita, né, Rafael? Eu não acho que o Milei aqui traga tanto voto assim para o Flávio Bolsonaro, né? Eu sei o que aconteceu aqui no meu bairro quando a Argentina foi derrotada pela Espanha, e digamos que eu não more num antro de esquerdistas, né? Eu sei o que eu vi aqui, parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo quando a Espanha fez o gol. Inclusive com a minha colaboração, né? Eu também saí na sacada para dizer palavras poéticas, junto com todos os outros. Até gravei um vídeo, botei no meu programa de rádio, dizendo, olha, a seleção argentina não era muito popular no Brasil, né? Então, assim, é uma rivalidade que vem do futebol, mas é uma rivalidade que tem também aspectos culturais e tem coisas ruins, inclusive, né? Tem coisas ruins, inclusive. Há uma cultura que vem do futebol de chamar os brasileiros de macaquitos e muitas vezes a gente vê isso acontecer. Recentemente, uma advogada argentina foi processada aqui. Existe uma coisa de preconceito com o Brasil, infelizmente, né? Infelizmente. É uma sociedade, em grande parte, a Argentina, formada por muitos indígenas, o que se reconhece mal ali, porque se vem com uma sociedade de brancos, onde de fato existe uma população negra muito pequena, não chega a 4%, né? E vem o Brasil com certo preconceito. E isso passa um pouco para a elite política argentina. Como é que esse coquetel pode ajudar o Flávio, meu filho? Eu realmente não sei. Só quero fazer um adendo. Você falou aí sobre o fim da Copa. Eu estava no aeroporto, a gente já estava dentro do avião, enquanto estava tendo um intervalo. A gente teve que sair da aeronave. E claro, segurança em primeiro lugar, mas até hoje eu desconfio que foi o piloto que queria ver o segundo tempo em solo. Só depois que acabou o jogo foi que a gente voltou para o avião. Juro para você, acabou o segundo tempo, a Argentina perdeu. Estamos de volta, todo mundo vai entrar no avião. Eu falei, gente, mas era só para esperar isso. Tudo bem, tô aqui. Segurança em primeiro lugar. Mas eu ainda desconfio que teve isso assim. Provavelmente o piloto falou: eu não tenho maturidade para conduzir o avião nessa circunstância. Exatamente. Bom, deixa eu dizer. É evidente que o Milei
ele está a serviço do Trump. Ele só é... O Lula definiu muito bem, em conversas, tá? Chamou ele de capanga do Trump. É o que ele é. Comentei aqui, enquanto você me abandonou, eu lembrei aqui o seguinte. Há só duas direitas, extremas-direita no mundo, que entraram na conversa do Trump. A extrema-direita brasileira, com os bolsonaros, e a extrema-direita argentina com esse palhaço. Esse mau palhaço, esse clown que governa a Argentina. Né? E ele decidiu ser o estafeta do Trump. Né? Que está numa cruzada contra o Brasil. Veja, eu não estou dizendo que as tarifas não teriam sido impostas ao Brasil, teriam. É parte da política do Trump, mas é claro que eles casaram a tarifa à questão política. Né? E isso é evidente, especialmente por intermédio do Rubio, do Marco Rubio, né? O secretário de Estado, que delira, que sonha em governar a América Latina. Ele quer retomar Cuba, na cabeça deles a palavra é essa, retomar Cuba, veja você. Deram o golpe na Venezuela, sequestraram o presidente da Venezuela. Né? Vagabundo Maduro? Vagabundo Maduro. Agora, todo vagabundo que há no mundo, o Trump vai lá sequestrar? Não, com alguns vagabundos ele faz as pazes. Ele anistiou, ele livrou do processo o ex-presidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 40 anos de prisão. Ele devolveu o cara para Honduras, porque é um representante da extrema-direita. Olha só, o cara que vem classificar PCC e não sei o quê de terrorista aqui no Brasil livrou a cara de um narcotraficante internacional, porque é aliado ideológico dele. Entende? Então, assim, esse Milei é servil, é agressivo. Né? Uma vez eu falei aqui, até escrevi sobre a personagem Malvolio da peça Noite de Reis, do Shakespeare, que é um mordomo, né? Que serve a uma senhora Condessa Olívia, porque ele tem adoração, né? E ele decide ser mais rigoroso do que ela própria na administração do castelo, nos cuidados à Condessa Olívia. Então, ele é muito mais rigoroso, chato, tal, do que ela própria, né? Deixando um monte de gente indignada. Ele acaba se dando mal, porque faz uma armadilha para ele, dizendo, ele está apaixonado por você, ele acredita, e ela espera que você ria mais, seja mais cômico, tenha roupas mais vistosas, e aí ele começa a se tornar uma figura absolutamente ridícula, seja nos trajes, seja no riso, né? Arma uma cena cômica, patética, mesmo no dia de um velório, para tentar chamar a atenção dela, e ao dia que ela se zanga com ele, prende no quarto para ele recuperar a razão. Né? O Milei, um dia, sim, ele vai acabar indo, anotem, que o rei está com 64 anos, mas viverá o bastante para ver o Milei ser recolhido a uma clínica. Obviamente, existe um problema clínico ali, não é só aquele a que eu me referi. Né? Todo o conjunto ali não é normal. Né? Ainda que o orbital da normalidade seja muito grande, graças a Deus, né? Porque muito normal também não sou, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é um tipo de... Ele está fora do orbital, ele cria problemas muito graves, e pode criar problemas muito graves para a Argentina. Né? Então, enfim, esse é o cara. Né?